Olá, pessoal. Bom dia. A minha voz ainda tá meio que ainda rouca, né? Deixa eu tomar uma aguinha, a gente vai conversando. Bom dia. Bem-vindos ao canal, né? Oração História. E aí, como que vocês estão? Estão bem? Eu não postei no sábado, né? Tô devendo. Ontem eu viajei esse fim de semana, então eu tô curtindo esse fim de semana com os meus sogros. Ok, é aniversário dele, meu sogro, vai fazer 70 anos, né? E a gente veio ficar aqui um pouquinho com ele, ok? Mas vamos pro assunto de hoje. Eu tava pensando, eu falei, gente, o que que eu vou falar, Senhor, né? O que que o Senhor tem para falar para nós, né? Em relação à mensagem que o Senhor quer trazer assim pro nosso coração. E eu gosto muito, não sei nem se eu já fiz esse vídeo sobre isso, mas vamos fazer de novo, se já fez, vamos fazer de novo. Que é sobre a voz do Senhor, né? Sobre ouvir a voz de Deus, né? Para falar sobre a voz de Deus, deixa eu ver aqui, a gente vai primeiramente fazer uma leitura aqui sobre a voz de Deus, né? Sobre como que Deus fala conosco. Esse é o assunto do vídeo de hoje, né? Como Deus fala conosco. Então, eu quero partilhar assim com vocês sobre esse assunto, né? Então, aqui no Salmos 29 fala sobre a voz de Deus, né? Então, eu vou ler e aí a gente vai começando a entender o assunto, né? Que é como Deus fala conosco. Então, diz assim, eu quero falar sobre a voz dele. Então, a voz do Senhor, no Salmos 29, 3. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: Glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então, como a voz de Deus ela é poderosa. Como a voz de Deus ela é poderosa. Mas, infelizmente, nossa geração não tem ouvido a voz de Deus, né? Nossa geração não tem ouvido a voz de Deus. Se vocês ouviram alguns barulhos é porque tem menino em casa, tem marido em casa. Então, gente, nossa geração não tem ouvido a voz de Deus, não tem dado importância à voz de Deus. Então, é isso que eu vim falar com você hoje. Daiana, mas Deus fala conosco? Como Deus fala conosco? Lá em Jó, nós temos a referência de Jó 33, do versos 14 aos 18. Tá? Eu queria ler com você. Diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando estamos dormindo, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo.
Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Então, ele fala conosco de várias maneiras. Infelizmente, nós é que não queremos o que muitas vezes dar ouvidos ou obedecer à voz de Deus. Então, em sonhos. Tayana, tem como você mostrar isso pra gente na Bíblia, quando Deus fala conosco por meio dos sonhos? A gente tem vários, né? Eu até falei sobre sonhos proféticos, tem até um vídeo aí que fala sobre sonhos proféticos. Depois você pode procurar esse vídeo aí, né, nos vídeos, né, na biblioteca, né? Você pode até acessar. Mas eu quero falar hoje de exemplo de sonhos lá em Mateus 1:20. Mateus 1:20. O Evangelho de Mateus começa a contar ali a história, né, a missão de Jesus na terra. Então, lá em 1:20 diz assim: enquanto José estava pensando nisso, em relação a Maria, né? Teve um problema lá com Maria, ficou grávida, né? Maria ficou grávida. Gente, vai muito barulho, eu vou dando pausa, tá? E aí, diz o quê? Que José ficou pensando nisso, ficou intrigado, né? Maria grávida, como assim? A gente tá noivo e Maria parece grávida, então ele ficou pensando naquilo. Aí diz assim: o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo, né? Então, o anjo, né, apareceu em sonho para José para dar um conselho a ele. E isso Deus faz conosco também. Deus muitas vezes aparece para nós em sonho, para nos aconselhar, né, em algumas decisões e atitudes que nós devemos ou não devemos tomar. Então, isso é muito importante para mim e para você ficarmos atentos com os sonhos. Ah, Daiana, mas às vezes eu tenho uns pesadelos. Bom, aí você tem que verificar, né? Porque às vezes também a gente come demasiadamente, né? O estômago pesa e aí pode acontecer realmente um sonho desagradável, um pesadelo e tudo, né? E não muitas vezes só significar que você foi guloso, né? Cometeu o pecado da gula. E aí você foi incomodado durante a noite. Mas o sonho, quando ele é aviso, gente, nós sentimos aqui, ó, na nossa alma. O sonho, quando ele vem como aviso, ele nos incomoda. Ele faz com que a gente se preocupe e faz com que a gente sempre tome uma decisão. Nos leva a tomar uma decisão ou que a gente fique o que? Preocupado, tá? Então, esse é um exemplo, né, da vida de José, quando ele quis deixar Maria, né, de forma oculta para não difamá-la, mas o anjo falou: o conselho é esse, né? Não tenha medo, assuma, né, Maria como sua esposa. Eu tenho também outro exemplo lá em Mateus 2:13, também com o mesmo personagem, né? Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: porque, gente, quando há uma vida em jogo, um propósito em jogo, há perseguições. Então aqui eu tenho, em 2:13, um momento em que Deus quis dar livramento a José, à família dele, porque eles estavam vivendo um momento de perseguição, né? Havia um propósito no nascimento do filho deles, que é Jesus. Então o inimigo muitas vezes persegue, né, os propósitos de Deus em nossa vida, não só na vida de Jesus. Quando nós temos esse propósito, né, de levar o ensinamento, de levar a paz, uma luz para o próximo, nós somos perseguidos. Então, olha só, diz assim: depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. E fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então, no caso aí, nós temos uma situação de perseguição de morte. E o anjo vem em sonho e alerta a José para que eles, né, saiam, né, de onde eles estão e vão para o Egito. Ok? Daiana, e visão?
Tem muitos exemplos de visões na Bíblia. Então eu tenho aqui as visões de Zacarias, né? Lá no 1:13, né? Onde Deus alerta o povo, né? Para que se arrependa, né? Então, lá no 1:13, deixa eu ler aqui, rapidão. Então, Zacarias 1:13, visão. O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte. Então ele começou a falar a mensagem, né? Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho um grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas. Pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Então aqui nós temos a visão, que é a primeira visão de Zacarias. Então, se você for lá no 7 atrás, né? Eu li o 13 porque já tem a voz ali de Deus, né? Presente. Vamos lá no 13. Diz assim, ó. No 8. Vamos no 8 logo. Onde tem a parte que é importante para que você compreenda. Naquela noite tive uma visão, e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. Ou seja, a visão de Zacarias é muito rica, vem repleta de detalhes, né, e de informações, né, dos anjos. Então, trouxe para Zacarias ali, essa visão trouxe ali recados de Deus para que o povo se arrependesse e também o que Deus ia fazer no futuro para com Jerusalém, para com Israel. Daiana, tem outras visões também? Tem várias. Tem de Amós, né? Tem de Amós 7:1. Depois você pode procurar lá, né? E, Daiana, e esse detalhe onde Deus fala aos nossos ouvidos, isso é verdade? Sim, né? Deus fala aos nossos ouvidos por meio de uma pregação, por meio de uma mensagem bíblica, de uma música, tá? Então, Deus fala aos nossos ouvidos dessa forma, por meio da música, por meio da pregação do evangelho e também de noite. Eu já tive experiências, né, da voz de Deus. Então, sobre a voz de Deus aos nossos ouvidos, eu tive a mesma experiência, né? Eu não vou dizer que é a mesma, que é diferente, né, gente? O recado foi diferente. Então, de João, que lá no verso 11, no 10 mesmo, diz assim: No dia do Senhor, Apocalipse 1:10, tá? Apocalipse 1:10. O que é Apocalipse? Na revelação, são as revelações de Deus, tá? Então diz assim, ó: No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e eu vi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: Escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui a voz de Deus atrás ali dos ouvidos de João, né? E aí no seguinte aqui ele fala que diz que depois olhou para trás e teve uma visão, né? A visão de um homem, aí fala a coisa mais linda, né? Que tinha uma faixa de ouro em volta do peito, seus cabelos eram brancos como a lã. Então, é uma visão fantástica, né, de João. Ou seja, o que a gente viu aqui? Que o Senhor fala conosco, né? Por meio de sonhos, por meio de visões. Então, sonhos, eu dei o exemplo de José, de visões de Zacarias e Amós. Você pode, né, visitar os livros e observar. Eu dei só um exemplo de Zacarias. E quando Deus fala aos nossos ouvidos, eu trouxe esses simples exemplos aí. Exemplo de João, né? Onde ele ouve a voz de Deus atrás dele e Deus fala com ele. Eu lembro que eu tive um sonho, uma época,
e eu ouvi a voz de Deus atrás de mim. É fantástico isso, gente. Essa experiência é muito boa, muito gostosa. E ele falava em alto e bom som. Eu achei engraçado que ele falava assim: estoca arroz, né? E foi numa época de muita crise aqui no Brasil, né? Estoca arroz, greve dos caminhoneiros e tudo. E eu ouvia aquela voz: estoca arroz. Aí eu falava pra ele, né? Que eu não conseguia olhar pra trás. Eu falava: Senhor, só arroz. E aí depois eu fui pesquisar e tudo, e eu descobri que o arroz ele tem uma maior durabilidade, é um grão que tem mais durabilidade do que outros grãos, né? Então Deus ele é perfeito nas orientações que ele nos dá, ok? Então que essas falas, que essa forma como Deus nos incomoda, né? De estar falando, ouvindo a voz dele, sirva para você. Dayana, mas por que? E o que acontece que a gente, muitas vezes, por que eu não ouço a voz de Deus? Eu acredito que você ouve. O que a gente não faz é dar atenção. Como Jó diz lá, né, no 33, ele diz que Deus fala conosco de várias maneiras, porém, nós não lhes damos atenção. Gente, isso é muito sério. Atenção, nós não lhes damos os ouvidos a Deus. Nós não damos atenção àquilo que ele fala, a gente ignora Deus, né? A gente põe Deus lá, ó, igual o pai, igual a gente faz com o pai da gente ignora, né? Então, é isso. Dê atenção à voz de Deus. É o recado que eu tenho para você hoje, tá bom? Dê atenção à voz do Senhor. Ok? Então curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.